Em 5 segundos, forma-se a rede da Comunidade Família de Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao programa da Comunidade da Família de Deus. Deus vai falar com você agora. Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais um programa, Frente de Libertação. É uma realização da Igreja Comunidade da Família de Deus. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra da verdade. Eu sou o Bispo Fábio e hoje eu gostaria de abordar um assunto de extrema importância na nossa vida. Nós vamos falar sobre transferência de unção. Sim, isso é possível, isso é real, isso é bíblico, está nas Escrituras Sagradas. Assim como existe conexão de almas, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa, a sua alma liga a alma daquela outra pessoa e muitas vezes aquela pessoa ela fica ligada a tudo de ruim que aquela pessoa fez, que aquela pessoa praticou. Por exemplo, uma pessoa que namora uma outra pessoa, quando ela se relaciona sexualmente com aquela pessoa, ela faz uma ligação de alma e ela fica conectada àquela pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, não sabe o homem que ao se unir com uma prostituta se torna uma só carne com ela? Porque isso é a ligação de alma. Se nós formos para o livro de Gênesis, capítulo 34, nós vamos ver a história de um rei que violentou Diná, e a Bíblia diz no versículo 2 que a sua alma se apegou a ela. Houve uma ligação de alma, houve uma transferência de espírito naquele momento, e aquele moço ficou ligado àquela moça. Tanto que mais tarde essa ligação de alma causa a própria morte desse rei. Mas o que nós queremos falar hoje é sobre a transferência de unção. Ela é real, ela existe. Quando nós lemos no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 34, versículo 9 do livro de Deuteronômio, nós temos aqui uma transferência de unção na vida de um homem chamado Josué. E por quê? Vamos lá, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as suas mãos. Por que que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria? O texto já dá a resposta: porque Moisés, Moshe, havia lhe imposto as mãos. E naquele momento ele recebe aquela transferência de unção. Ele recebe o espírito de sabedoria. O mesmo espírito que guiou Moisés agora estava na vida de Josué e estava guiando Josué para uma nova jornada, e era a jornada da libertação do povo de Israel. Então nós vimos aqui uma transferência de unção. Um outro caso, e esse caso ele é até intrigante, porque ele envolve, né, a saída da unção de uma pessoa e a transferência da unção para outra pessoa. Está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Aqui nós estamos falando de Davi. Quando Davi recebeu a unção do profeta Samuel, Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, você vai à casa de Jessé e você vai escolher uma pessoa. Essa pessoa que você vai escolher será o novo rei de Israel. Porém, não olhe para a aparência, olhe para dentro do coração, porque assim é que eu faço. Eu olho pelo lado de dentro. E olha que coisa interessante. O profeta Samuel, ele vai para uma caminhada, e quando ele chega na casa de Jessé,
ali estão os irmãos de Davi, homens guerreiros, soldados, homens que estavam aptos para assumir o reinado pelo título de guerreiro que eles tinham, porque o rei tinha que ser guerreiro, tinha que ser um homem valente, tinha que transmitir valentia para os seus súditos. Só que ao observar a todos, o Espírito de Deus não falou ao coração de Samuel. E Samuel pergunta para Jessé se tinha mais alguém. Então veja que Davi está no campo, cuidando das ovelhas, porque ele era descartado pela família. Davi, ele era descartado no meio dos seus irmãos. O pai nem chama ele para esse momento. O pai deixa ele lá no campo cuidando das ovelhas. Mas quando o Espírito de Deus fala com Samuel e diz: está faltando mais alguém aqui, o pai diz: olha, tem o mais novo, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele era renegado, ele era rejeitado, porque ele era o filho de uma prostituta, ele era filho de uma mulher Édna, chamada Édna, a qual o pai se relacionou fora do casamento. Veio Davi, e a Bíblia diz que ele era ruivo, branco, ruivo, e ele era descartado pela sua família, mas ele não era descartado por Deus, porque enquanto ele estava ali no campo, Deus ouvia a oração de Davi. Então veja que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo agora, que está assistindo esse programa Frente de Libertação, está como Davi, renegado pela sociedade, renegado pelos amigos, deixado de lado, porém, não foi deixado por Deus, não foi renegado por Deus, porque ninguém está aqui por acaso. Eu não acredito que ninguém veio por acaso. Você não é um fruto do acaso, de um sexo não planejado. O dono da vida é Deus. Então veja que ele chama Davi, e quando Davi se apresenta diante do profeta, Deus fala: é esse daí que eu quero, é esse daí que eu estou escolhendo. Então Samuel pega do chifre aonde estava o azeite para fazer a unção sobre Davi. E olha o que o texto diz: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Veja que Samuel pegou a unção e ungiu no meio dos seus irmãos. Por que no meio? Porque Deus, quando quer honrar alguém, Ele traz essa pessoa na frente daqueles que o humilharam, daqueles que o desprezaram, e o levanta e o honra e coloca-o em destaque. É isso que Deus está fazendo com Davi. Olha aqui, Samuel, capítulo 16, versículo 13 do livro de 1 Samuel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha que coisa interessante, o profeta faz uma transferência de unção. Ele pega a unção de rei que estava sobre Saul, o Espírito de Deus que estava sobre Saul, e transfere para Davi, através daquela unção. Ele pega aquela unção e coloca em Davi. Olha que coisa interessante, o Espírito de Deus que estava em Saul se retira de Saul, que era o rei, e vai para Davi. O versículo 14 diz assim: e tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava, porque a partir do momento que Davi recebe a unção e o Espírito de Deus sai de Saul e vem para Davi, o que acontece? Na mesma hora, no mesmo momento, Saul fica sem o Espírito de Deus e a casa não fica vazia. Você está enganado achando que a casa está vazia. Não, a casa não fica vazia, ela vai ser ocupada. Ela vai ser ocupada por um outro espírito, e no caso de Saul, um espírito maligno. Esse é o momento de uma nova transição na vida de Saul. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas.
por não terem o Espírito de Deus, sobre eles está um espírito maligno que o atormenta, que o tira a paz, que deixa essa pessoa para baixo, porque o Espírito de Deus não está sobre a vida dele. Olha a importância de você vir receber o Espírito de Deus. Nós estamos às terças-feiras na comunidade da família de Deus, na campanha, os 400 que se juntaram a Davi. Os 400 que se juntaram a Davi eram pessoas fracassadas, a Bíblia diz, amarguradas de espíritos, falidas, renegadas, rejeitadas. Eram pessoas que a sociedade dizia que não tinha mais jeito. Eram pessoas que a família dizia que não tinha mais jeito, que estavam devendo para os seus credores, que estavam jurados de morte. Eram pessoas que tinham fugido para o deserto, entrado numa caverna e ali se refugiado com um espírito de tormento. Só que quando Davi chegou naquela caverna, Davi chega com o Espírito de Deus sobre ele, porque o texto bíblico diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi chega naquela caverna cheio do Espírito de Deus e treina, capacita, ele transfere a unção que há sobre a vida dele na vida daquelas pessoas que eram derrotadas. Era o exército mais improvável do mundo, mas eles recebem o Espírito de Deus, recebem o treinamento e a partir daquele momento se transformam em homens de guerra, em homens valentes, se transformam em homens poderosos. A Bíblia diz que o menor passa a valer por 100 e o maior por 1000. O mais fraco desse exército valia só por 100 homens. Tá bom para você assim? É isso que Deus faz quando alguém recebe uma transferência de unção. Nós convidamos você para terça-feira estar em uma das comunidades da família de Deus, recebendo a unção, a transferência da unção, a mesma unção que está sobre a comunidade da família de Deus. Nós queremos passar para você sair dessa vida de derrota, esses planos, sonhos que você tem feito que não tem dado certo na sua vida. Talvez tudo que você tem planejado tem dado errado na sua vida. Talvez tudo que você tem feito não tem dado certo na sua vida. Talvez a sua vida tenha ido de mal a pior. Você planejou uma família e agora você olha para a sua família e você vê a sua família sendo destruída. Você vê a sua empresa sendo destruída, a sua vida profissional sendo fracassada. Você estudou, se capacitou, mas a vida profissional está indo de mal a pior. Nós convidamos você para essa terça-feira vir receber da unção que Deus colocou sobre a comunidade da família de Deus. Preste atenção nesse testemunho. Guarde esse testemunho no seu coração. A gente já volta. Veja o que é uma transformação. Veja o que Deus faz quando Ele decide transformar uma vida. Preste atenção nesse testemunho. A gente já volta. E pastor Reginaldo, quem vai dar esse testemunho lindo, maravilhoso, é a nossa convidada de hoje, a irmã Marisa Benar. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmã Marisa. A graça e a paz, pastor Fábio, pastor Reginaldo. Amém. E a todos que nos assistem. Amém. A irmã Marisa, ela chegou na comunidade da família de Deus no ano de 2014 e ela chegou com os seus problemas, com as suas dificuldades. Conta um pouquinho pra gente, irmã Marisa, da sua história, da sua infância. Bom, eu sou de uma família humilde, filha de mãe solteira. Com 3 anos de idade, a minha mãe conheceu um homem, né, o qual ela levou para morar com a gente. Aos 6 anos de idade, eu sofri abuso por parte dessa pessoa. E com 7, 8 anos eu tive coragem de contar para minha mãe.
ela se separou dessa pessoa e seguimos a nossa vida. Com 12 anos, ela conheceu uma outra pessoa, o qual hoje eu chamo de pai, que é uma pessoa maravilhosa, que nos criou. Mas, infelizmente, aos 15 anos de idade, eu sofri uma nova violência sexual por parte de uma pessoa que era tida como amigo da família, mas era uma pessoa cruel. E eu comecei a beber e a fumar nessa época. Conheci o mundo da bebida. Isso para poder substituir, preencher. Era uma vida muito triste. Eu carregava muita tristeza dentro de mim. Muita mágoa, né? Eu não conhecia Jesus, eu não frequentava nenhum tipo de religião. Era totalmente desapegada de tudo. E aos 20 anos, eu me envolvi com uma mulher. Eu tinha muita raiva dos homens, devido a ter sofrido tanto abuso. Gerou um trauma muito na grande. infância, esse trauma foi desenvolvendo uma raiva, né? Sim, eu não confiava, né? São traumas não tratados, né? Isso, e eu tive alguns namorados, mas eu queria sempre me vingar. Eu queria sempre machucar com quem eu me envolvia, porque eu tinha muito ódio dentro de mim. E aí, com 20 anos, eu me envolvi com essa moça. E muita bebida, muito cigarro, uma vida de balada, uma vida totalmente desregrada. Eu só não me envolvi com drogas e com prostituição, mas vivi no homossexualismo por 22 anos. 22 anos. 22 anos. E foi de 92 até 2014. E numa noite, eu sempre bebia muito e eu sempre pedia para Deus, mesmo não acreditando nas religiões, eu conversava com Deus. Do seu jeito, com o seu jeitinho, né? Eu não sabia orar, eu não sabia pedir, mas eu conversava do meu jeito, eu conversava com Deus para que Ele mudasse a minha história. Porque no fundo eu sabia que era errado o que eu fazia. Lá dentro de mim, eu sabia que estava tudo errado. E eu queria uma mudança na minha vida. Eu falava para Deus que não era aquela vida que eu queria. Mas sozinha não conseguia encontrar forças. Nunca, jamais, jamais. Porque era cômodo, eu tinha uma vida financeira boa, junto com essa moça. Então, financeiramente falando, era uma vida estável, tinha casa própria, eu tinha tudo. Certo. Não tinha paz. Só não tinha paz. Não tinha paz. Não tinha paz, porque eu vivia no mundo da bebida, né? A bebida era usada para preencher, né, Pastor Giraldelli? Aquele vazio, aquele espaço. Então a bebida, o álcool, ele traz uma alegria momentânea, né? Momentânea. E eu bebia todos os dias. Eu era alcoólatra. Totalmente alcoólatra. Eu bebia todos os dias. Nunca deixei de trabalhar. Sempre fui muito batalhadeira. Sempre fui responsável no meu trabalho. Mas chegava do serviço? Não tinha como. A primeira coisa era ir beber. A primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era começar a beber. E aí eu bebia até de madrugada. E era na madrugada que eu falava com Deus. Depois de beber tudo que eu tinha direito, aí eu falava com Deus. E aí uma noite, eu nunca gostei de pastor. Nunca gostei da religião cristã, evangélica, né? Sempre achei que pastor só chamava a gente para tirar o dinheiro da gente. Aí uma noite, eu estava ouvindo rádio, músicas, né, do mundo mesmo, e aí por um acaso eu sintonizei a rádio, que é a rádio do pastor Fábio. Onde a gente faz a programação na madrugada. Isso, exato. E aí eu ouvi a voz do Senhor e resolvi ouvir aquela pregação daquela noite. E Sim. Aquela noite o Senhor estava pregando algo que tocou profundo no meu coração. E a partir daquela noite eu comecei a ouvir todas as noites. Né? Eu gostava de ouvir as pregações. Dava o horário e ia colocar lá no rádio. Eu ia procurar a rádio que o Senhor estava. Que era, eu deixei sintonizado, né? Que era difusor. E fui ouvindo muito tempo, acho que 3, 4 meses, eu ouvia a programação. E a minha companheira, na época, ela começou a ir na igreja do Senhor, mas a gente não conversava sobre isso. Eu sabia que ela ia numa igreja, mas eu não sabia qual.
E ela sempre me chamava. Ela ia na igreja, mas você não sabia qual igreja Eu não que era. sabia qual que era. E ela não sabia que E ela eu ouvia convidava você para ir para a igreja. Ela convidava, mas ela não sabia que eu ouvia a rádio de noite. E aí um E o dia... que você falava quando ela convidava você? Que eu ia beber. Você ia beber. Que eu ia beber. Eu não queria ir na igreja, que eu não Tava gostava de era crente. uma fuga, né? Era uma fuga. Aí uma noite, num domingo, ela insistiu muito, vamos na igreja, vamos, né? A gente precisa ir. Aí eu falei, então vamos lá, vamos ver. Vamos lá assistir esse culto. E aí quando eu cheguei lá na igreja, eu vi que era o senhor. Quando o senhor começou a pregar, eu reconheci a sua voz. E aí eu vi que era o pastor, que eu ouvia nas madrugadas. E aí daquele dia em diante, nunca mais eu saí da igreja. E aí Jesus foi trabalhando no meu coração, foi tocando. Num dia eu decidi que eu não ia mais fumar. Naquela noite eu parei de fumar e parei de beber. Ou seja, Jesus estava chamando há muito tempo. Tava. Muito tempo. Há muito tempo, né, pastor? Exatamente. Marisa, você pensava nessa questão do preconceito ao entrar numa igreja evangélica, de como você seria recebida? Sim, porque eu testei outras igrejas. Eu não vou citar nomes, mas eu testei algumas igrejas e eu fui mal recebida. Inclusive uma igreja que eu fui, que essa eu posso falar, que é a igreja católica, eu fui me confessar com o padre, né? Porque eu era batizada na igreja católica, né? Fez todos, né? E eu fui me confessar, ele não quis. Eu confessei para ele o meu pecado, disse que eu vivia no homossexualismo e ele disse que ele não poderia nem... como que fala? Te incluir? Não, ele simplesmente disse que ele não podia me dar o perdão sim. E ele não podia me dar a comunhão, Ok. porque eu estava no pecado. Aí eu tentei outra igreja, mas eu não me senti bem, porque eu fiquei excluída dentro da igreja. Né? Os irmãos da igreja me excluíram. Quer dizer, não deixou de ser também uma barreira para você, essa questão de chegar, de encontrar uma igreja que te acolhesse. Era, foi uma barreira grande. E na comunidade da Família de Deus, eu fui muito bem acolhida, desde a entrada, desde a recepção. Quem me recebeu na época foi a irmã Maria, e eu fui muito bem recebida. E o pastor Fábio me acolheu de braços abertos. Sim. Amém. Porque muitas vezes, pastor Fábio, existe essa questão do preconceito. E infelizmente, muitas igrejas não estão preparadas para aceitar. Ora, se a palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos, então aonde fica então o amor, né? E graças a Deus, eu tenho a certeza que mesmo nessa situação, nessa vida em que você se encontrava, Marisa, quando você falava com Deus, ainda que vivendo nessa vida, Ele ouviu o clamor da sua alma e te levou para um lugar onde Ele sabia que você seria aceita da maneira que você vivia. E o interessante é que você chegou com essa... com os seus pecados, com seus pecados, problemas, com as suas mágoas. Com esse histórico, exatamente. Mas você veio disposta para um tratamento. Sim, eu fui de coração aberto, porque eu queria uma mudança, eu queria seguir um caminho correto. E eu percebi que a comunidade da Família de Deus era uma igreja muito séria, o pastor Fábio era um pastor muito sério, e que ali eu teria uma família, né? E aí realmente Jesus me lavou, me salvou, o pastor Fábio me batizou, e quando eu passei pelas águas eu nasci de novo, larguei aquela vida, Deus me deu forças, porque o inimigo sempre falava que sozinho eu não ia conseguir, mas Jesus me deu forças, eu saí daquela vida, hoje eu sou uma nova pessoa. Abandonou o vício. Tudo, abandonei tudo. Abandonou as bebidas. Tudo. Né? E abandonou também o homossexualismo. Sim. Vive a vida hoje do jeito que é planejada. Por quê, pastor? Lá no livro de Mateus,
exatamente no capítulo 16 do livro de Mateus, por volta do versículo 23 ou 24, eu não me lembro agora, mas ele diz assim, que aquele que quiser vir após mim... Você viu que testemunho de transformação? Essa moça chegou assim na comunidade da família de Deus, destruída, sem motivação, vivendo longe de Deus, mas ela foi alcançada pela nossa programação de rádio. Deus falou com ela nas madrugadas, no programa do rádio, e trouxe ela para a igreja. Ela não veio porque ela foi convidada, ela veio porque o Espírito Santo trouxe ela. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Ele quer trazer você para poder transformar a sua vida e mudar a sua vida. Não dá para você continuar do jeito que está. Do jeito que está, você só vai andar para trás. Do jeito que está, você vai andar para falência. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Então tome uma decisão. A única coisa que você precisa fazer é tomar uma decisão, tomar uma atitude. Se levantar da onde você está e vir para a comunidade da família de Deus, porque somos uma igreja séria, uma igreja responsável, uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, não é uma igreja que prega sofrimento, porque Deus não veio para trazer sofrimento na sua vida. Jesus falou assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então uma coisa é você passar por aflição, outra coisa é você viver na aflição. Então venha participar conosco. Olha, domingo nós estamos na campanha da família. 6 domingos de clamor para 6 meses de vitória, às 9 da manhã e às 19 horas. Venha buscar o álbum da família. Deixa eu ver se eu estou com o álbum. Não estou com o álbum da família aqui. Venha buscar o álbum da família para você montar as fotos da sua família nesse álbum. Escrever a sua causa e a causa de cada familiar seu, porque nós estamos nesta corrente poderosa da família. A corrente poderosa para a nossa causa familiar. Todo domingo, às 9 da manhã e às 19 horas. São 6 domingos de clamor para 6 meses de vitória na família. Eu estou aguardando você na Rua das Gardênias, número 105, no Secap, em Valinhos. Em Valinhos, nós estamos na Rua do Mercado Aspe, no Secap, atrás do Colégio Cecília Meireles. Nós estamos ali no Secap, aguardamos você para orar pela sua casa, para orar pela sua família. Aí você para e você faz uma pergunta para si próprio. Se Jesus Cristo chamar você agora, você tem um nome escrito no livro da vida? Ou se chamar um filho seu, o seu filho tem um nome no livro da vida? Porque muitas vezes nós acabamos sendo hipócritas, dizendo: eu tenho certeza que meu nome está no livro da vida, enquanto o filho não está. Enquanto a filha não está, nós estamos deixando a nossa família perder a salvação. O esposo não está, a esposa não está. Enquanto isso, o mal está levando a sua família junto e você se considera salvo. Quando Deus salvou Noé e colocou Noé na arca, a Bíblia diz que foi Noé e a sua família com ele. Então Deus não quer salvar só você, Deus quer salvar toda a sua família. Esse é um projeto de Deus, o plano de Deus. A família é o plano de Deus. Você está entendendo que a família é o projeto de Deus? E se a família é o projeto de Deus, o que o diabo quer é destruir a família. O que o diabo quer é destruir essa união para poder afetar Deus. Como ele não consegue afetar Deus diretamente, ele quer afetar Deus indiretamente, que é destruindo a sua família, aquilo que você mais ama. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo aí agora, Deus tem um plano e um projeto de salvação pela sua família. Vem entrar na guerra conosco, vem entrar na batalha de oração conosco. Não entregue os pontos, vem conosco nesta oração, venha receber o Espírito Santo
sobre a sua vida e a sua família será restaurada. Preste atenção nesse testemunho que nós vamos colocar agora, da restauração na família. Preste atenção nesse testemunho de restauração de família. A gente já volta aqui no nosso canal de TV. E como que estava a sua vida antes de chegar aqui na comunidade da Família de Deus? Bispo, eu cheguei totalmente destruída. Bebia, meu marido também bebia muito. A gente vivia na balada. Através assim, bebia bastante mesmo, porque eu já vim de um lar totalmente destruído. Minha mãe separada, minha mãe batia tanto no meu pai que às vezes... Nossa, então era a mãe que batia no pai? Batia bastante mesmo, porque eu via minha mãe desmaiar. Então eu já vinha de um lar totalmente destruído. Pensei que ia me casar para me ser feliz e não fui. Aí também meu marido brigava muito comigo. Meu marido passava até 15 dias sem conversar comigo. Saía na noite e eu entrei totalmente em depressão, porque eu ficava preocupada, onde está meu marido? Ele chegava muito tarde da noite. E qual que foi o momento mais difícil entre vocês? Mais difícil? Quando ele bebia mesmo. E quando o senhor bebia, o senhor mudava? Mudava. Ficava nervoso, brigava com ela direto. O senhor chegou a agredir ela já? Não, senhor. Ela que me agrediu. Quebrou uma garrafa de cerveja na minha cabeça. E nessa noite eu tentei me matar. Nessa noite que ela quebrou a garrafa de cerveja na cabeça dele, eu entrei no meu quarto, comecei a chorar. Falei, não, eu não quero isso pra mim. E eu tentei me matar. E com 12 anos eu comecei a namorar. Tive 8 namorados, mas nenhum feliz. Tudo destruído. Tá, então vocês ouviram no rádio sobre a família, a libertação da família, vieram aqui para a comunidade da Família de Deus. E como que está hoje? Hoje está totalmente diferente, mudado, transformado, em todas as áreas. Feliz, pastor. Hoje tem uma família totalmente transformada. Hoje nós servemos a Deus. Hoje eu sou feliz. Cheguei primeiro, bispo, lutando, fazendo as campanhas. A gente não é fácil, a gente chega, pensa que é fácil, mas não é. É perseverança a cada dia, obediência a Deus, fazendo tudo que o bispo mandar. Então, é a obediência que a gente tem a Deus para Deus transformar a vida da gente. Graças a Deus, nós estamos de volta. Você viu aí que testemunho lindo da família? Primeiro chegou a mulher. Ela veio fazendo as campanhas e a gente sempre falando para ela, olha, persevera. Então ela fez uma campanha, ela fez 2 campanhas, fez 3 campanhas. Ela foi perseverando, como ela mesmo disse, não é fácil perseverar. Não era fácil perseverar, mas Deus trouxe toda a família dela. Trouxe o esposo, trouxe a filha, trouxe o filho. E aquele lar que era uma desgraça, aquele lar que era briga, guerra, se transformou num lar abençoado. Ela falava que chegava no domingo onde a família tinha que se reunir, no domingo onde a família tinha que sentar em volta da mesa e comer. Sabe o que acontecia? Cada um ia para um canto. O esposo ficava para o quarto, o filho para o outro lado, o outro na sala, cada um ficava num canto. Não tinha diálogo, e quando tinha diálogo, era brigas. Ela quebrou a garrafa de cerveja na cabeça do esposo. A filha tentou se matar no quarto. Que família destruída. Esse não é o plano de Deus para a vida de ninguém. Então ela tomou uma decisão. Ela já ouvia o programa, mas ela nunca tinha vindo, ela só ouvia. Ela não acreditava que podia mudar a vida dela. Foi quando ela veio. E quando ela veio, Deus mudou a vida dela. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece que o orgulho fala mais alto no nosso coração. A gente vive cheio de religiosidade. E a gente fala assim, não é por aí, porque na Bíblia está escrito assim, assim. Porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Porque eu estou liberto por Jesus. Porque enquanto não está. Então o orgulho fala mais alto. A pessoa não aceita ajuda. Ela não aceita dizer para ela mesma assim, meu Deus, eu preciso de ajuda.
Ela não aceita dizer para ela mesma que ela não tem o Espírito Santo, que ela precisa de direção. Ela rejeita isso, enquanto um espírito de engano e de religiosidade vive na vida da pessoa. Eu vou colocar um testemunho agora, preste atenção nesse testemunho de uma pessoa que era assim, vivia na religiosidade, achava que tinha o Espírito Santo, e esse achismo, veja onde levou ela, veja para onde ela foi nesse achismo. Preste atenção nesse testemunho, a gente já volta. Eu tenho 22 anos, eu fui criada dentro da igreja, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Eu era grossa, eu era agressiva, eu respondia, eu era orgulhosa. E devido aos frutos que eu fui apresentando, eu fui percebendo que eu não tinha o Espírito Santo. Só que o orgulho me fez manter o sentimento de que eu tinha. Eu não podia falar que eu não tinha. Então, por conta disso, eu vivia em dois pensamentos. Quando ia buscar o Espírito Santo, ficava, mas será que eu tenho? Eu me afastei do altar, me afastei da presença de Deus, saí da igreja e fui para o mundo. Eu já comecei a me envolver com amigos. E amigos esses que frequentavam o Espiritismo. E dali eu comecei a frequentar direto, todos os dias, quando tinha trabalhos. Eu estava ali, mesmo sabendo, porque eu sabia que aquilo dali era errado, né, pela fé que eu já havia aprendido lá atrás, mas mesmo assim eu não quis saber. Eu já comecei a manifestar com os encostos, já comecei, acho que 1 mês ou 2 meses depois, eu me catulei para os encostos, cortei meus braços, dei 7 cortes de um lado, 3 cortes do outro, nuca. Aí dali já começou os trabalhos. Sempre quando tinha trabalho em Mata Virgem, cachoeira, cemitério, encruzilhada, eu estava em todos os trabalhos. Para mim, eu só estava avançando, mas eu só estava andando para trás. Então, o lesbianismo foi dentro do espiritismo. Dentro do espiritismo, eu conheci uma jovem, e essa jovem ela também era lésbica, e eu conheci ela e eu senti, né, a atração por ela. Hoje eu tenho a ciência de que era o próprio diabo. Mas aí, através dessa sensação, fui conhecendo ela. Aí ali eu já comecei a sentir atração física por outras mulheres. E ali eu fui me envolvendo no lesbianismo. Eu passei a ter nojo de homens. Homens chegavam para falar comigo, eu me afastava. E foi aonde eu levei o inferno que eu vivia para dentro da casa da minha mãe. A minha mãe, coisa que ela nunca aceitou, ela teve que passar a aceitar. Ela aceitou drogas dentro da casa dela. Ela aceitou bebidas dentro da casa dela. Eu roubava da minha mãe para sustentar o meu vício. Quando eu estava por efeito de drogas, de bebida, isso era constante, porque todos os dias eu tinha que beber porque eu tinha insônia. Eu não dormia durante a noite. A noite chegava, eu não dormia. Eu só dormia durante o dia. Eu não conseguia dormir à noite. Começou a surgir em mim um desejo, não só de morrer, como também de matar. Porque eu achava que a vida que eu não tinha, ninguém tinha o direito de ter também. Se eu não era feliz, então eu não queria ver ninguém feliz também. Então, por várias madrugadas, a minha mãe, ela abriu os olhos e me viu na lateral da cama dela. Ela deitada e eu do lado da cama dela. Ali, na minha mente, passava em decapitar minha mãe, a minha irmã, que estava novinha do lado dela, era um bebê na época, vinha na minha cabeça assim, corta elas em pedacinho, enterra no quintal e foge. Aí eu tinha cabeça de pegar o dinheiro da minha mãe, pegar tudo que ela tinha de valor, vender e fugir. E esses pensamentos começaram a ser constantes. Foi aonde eu saí da casa dela. Saí da casa da minha mãe, foi aonde eu fui uma obreira. Essa obreira, ela foi muito esperta. Eu admiro muito o que ela fez. Eu precisava de um lugar para me ficar. Que eu já não tinha, a minha mãe, eu já não podia mais ficar na casa da minha mãe, porque se eu ficasse com a minha mãe, eu ia matar minha mãe. Então eu falei assim, com essa obreira, eu falei, obreira, eu preciso de um lugar para me ficar. A senhora me ajuda a arrumar, encontrar uma casinha para me alugar, um cômodo com banheiro, só para me ficar. Ela falou assim, Thaís, eu te ajudo, mas só se você for na igreja comigo. Isso foi num domingo de manhã, e nesse domingo eu sentei lá atrás, na última poltrona, e debochando do pastor. Tudo que o pastor falava, eu falei, ai meu Deus, tudo isso eu já sei. O Espírito Santo, através do pastor, com uma palavra que eu já tinha ouvido há várias vezes, mas naquele momento ali foi como uma flecha dentro do meu consciente.
quando ele falou assim, Jesus está voltando. Se ele voltar agora, não é hoje não, é agora. Para onde vai a sua alma? Eu já tinha ouvido essa frase há várias vezes, mas naquele dia, naquela hora ali foi diferente, parecia que o próprio Deus... E teve um momento que ele falou assim, se Jesus chegar aqui agora e te chamar pelo seu nome, você vai estar condenada ou você vai entrar no reino dos céus. Foi quando eu pensei assim, se eu não voltar agora, literalmente a minha alma vai para o inferno. E fui diante do altar. Ali, eu não consegui falar nada. Dali as lágrimas desceu. E eu só consegui chorar. A única frase que saiu dos meus lábios foi, meu Deus, eu quero voltar. Eu só consegui falar isso. Depois, quando terminou a busca, eu já estava sentindo vergonha da roupa que eu vestia. Eu tinha umas tranças meio louca, né, no cabelo. Eu tive vontade de arrancar aquilo dali, eu queria arrancar. Eu estava literalmente com vergonha de mim. Até eu descer as águas, eu ainda tinha vencido o desejo de fumar, de sair para as baladas, mas ainda ficava aquela ânsia de que eu poderia ainda fazer, né? Mas aí, quando eu desci as águas, eu já subi sem desejo nenhum. O pastor ele já falou, agora você tem que ir em busca do Espírito Santo. E buscava, jejuava, orava, levantava de madrugada. Eu fazia vigílias, era eu e Deus. A vizinha do lado falava que eu era louca, porque era só eu dentro de um cômodo com banheiro, e eu fazia vigílias ali. E pedindo a Deus o Espírito Santo. Veio uma vigília, e nessa vigília eu me preparei. Todo aquele vazio que estava dentro de mim, é como um copo vazio e enche ele de água. Assim foi dentro de mim. Eu não senti, eu só tive a certeza. Parece que Deus veio, me pegou no colo, me jogou para cima e falou assim, eu estou aqui. Naquela não recebi o Espírito Santo. Veio dentro de mim aquela certeza. E aquela alegria, aquela vontade de sair correndo para o salão da igreja, dando a mão a todo mundo, falando, ele está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Hoje eu tenho primeiramente a paz, a alegria que é constante. Hoje eu não preciso de cigarro, eu não preciso estar em baladas, eu não preciso estar tentando matar ninguém para poder estar feliz, para poder estar alegre, porque hoje eu tenho essa felicidade constante dentro de mim. Estamos de volta. Você viu que testemunho lindo? Você viu o que acontece na vida de uma pessoa que acha isso, acha aquilo, eu acredito assim, eu acredito daquele jeito? Você viu pelos caminhos que essa moça percorreu, até que o Espírito Santo encontrou ela e ela encontrou o Espírito Santo. Então, a busca pelo Espírito Santo, ela tem que estar no desejo do nosso coração. Buscar o Espírito Santo é muito mais do que você acha. Como que eu busco o Espírito Santo? O Espírito Santo eu busco muito mais do que eu imagino. Não é porque eu mereço. Se você achar que merece o Espírito Santo, você não recebe o Espírito Santo. É querer mais do que tudo na sua vida. É como aquele casal que está enamorado e o namorado pensa o tempo inteiro na namorada, a namorada pensa o tempo inteiro no namorado. É assim que é a busca do Espírito Santo. O tempo inteiro pensando no Espírito Santo, na vinda do Espírito Santo. É por isso que nós estamos chamando você para vir para a comunidade da família de Deus, porque nós vamos fazer uma transferência de unção na sua vida. Nós queremos transferir a unção que Deus colocou na nossa vida, na sua vida. Você vai receber essa transferência de unção e vai ser abençoado. Porque quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todo aquele que viesse a Abraão ia receber uma unção, uma transferência de unção. Através de Abraão, as outras famílias da terra seriam abençoadas. Aconteceu com Eliseu, quando ele falou para Elias: eu preciso receber da porção do Espírito que tem sobre você, e eu quero ainda a porção dobrada. Então veja que Eliseu recebeu uma transferência de unção, e uma transferência de unção dobrada sobre a vida dele.
É isso que nós queremos passar para você. É essa a fé que nós queremos passar para você na comunidade da família de Deus. Nós queremos dizer para você que tem jeito, que há uma solução para tudo isso que você está passando. A empresa falida, a empresa quebrada. O Espírito Santo está dando nos nossos cultos de terça-feira direcionamento para quem está com a empresa quebrada. Pois bem, é assim que nós temos que fazer. Agir a fé, acreditar. Aquele que não acredita não consegue vencer. Aquele que não vai para a guerra não consegue vencer a batalha. Tem gente que prefere viver escravo do que entrar no confronto. E Deus, Ele quer tirar você do conforto e colocar no confronto, no campo de batalha. Porque é lutando que se vence, com o general que vence, que ganha as batalhas. Deus, Ele quer fazer isso com você. Eu quero convidar você para vir participar no domingo da campanha pela família. No domingo é a corrente pela família. Eu, Bispo Fábio, aguardo você em Valinhos, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. Rua das Gardênias, número 105, no Secap, em Valinhos. Nós estamos ali na Rua do Mercado Aspe. Estamos atrás do Colégio Cecília Meireles. Eu aguardo você aí. Em Campinas, a nossa igreja está na Avenida Império do Sol Nascente, 824, na Rua do Shopping Unimarte. No distrito de Ouro Verde, nós estamos na Rua Plácido Suave, número 160, ao lado do Terminal Ouro Verde. É na mesma rua que dá acesso ao estacionamento do Horto Shopping. No Campo Belo de Viracopos, nós estamos na rodovia Engenheiro Miguel Melhado. Rodovia Engenheiro Miguel Melhado, em frente ao Cemitério dos Pisos. Estamos ali às margens da rodovia, com amplo lugar para estacionar. A igreja está de portas abertas, aguardando você. Se você quer localizar um endereço com mais facilidade, acesse o nosso portal, o nosso site aí na internet, portaldafamilia.com.br, portaldafamilia.com.br ou comunidadedafamiliadedeus.com.br. Nós somos uma igreja séria e nós somos uma igreja que passa a fé verdadeira para o povo, a fé inteligente. Nós estamos aqui para poder passar para você a fé naquele que tudo pode, que é o Senhor dos senhores. O que não dá mais é para continuar em casa sofrendo, vendo os filhos sendo levados para as drogas, vendo a família sendo saqueada e não fazer nada. Desse jeito não dá. Nós vamos para a guerra e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A comunidade da família de Deus é um caminho de salvação para a sua vida. É uma igreja que foi Deus quem estabeleceu na terra. É por isso que é uma igreja que cresce. Nós temos 12 anos de caminhada e nesses 12 anos de caminhada, centenas e centenas de pessoas já passaram por esta igreja e tiveram uma vida mudada, tiveram uma vida transformada, renovada. Pessoas que chegaram em frangalhos, pessoas que chegaram arrebentadas e foram mudadas, foram transformadas. Como esse testemunho que eu vou colocar para você agora. Preste atenção nesse testemunho, eu já volto. A paz do Senhor, igreja. Deus tem abençoado, realmente Deus tem agido, né, em nosso meio e em nossas vidas. E quando nós começamos a vir aqui, né, passamos para aquela porta ali, realmente nos arrastando, né, em frangalhos, né, sentimentos de derrota, de frustração, de tristeza, né. Não foi fácil chegar até aqui, né. Mas nossa vida estava complicada, muito ruim. Estávamos afastados, há muito tempo afastados da igreja, né, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. Aí eu, para piorar a situação, eu me envolvi com o alcoolismo. E o alcoolismo traz todas aquelas suas consequências para dentro do lar, né? O que ia ajudava a deteriorar cada dia a minha casa,
né? Eu estava praticamente separado da minha esposa, vivendo debaixo do mesmo teto, mas separados, né? E tudo se deteriorando a cada dia, tudo se tornando pior a cada dia. A única coisa que nos mantinha ali, de pé ali, era ouvir a programação da rádio, né? Durante a noite inteira, a minha esposa durante o dia ouvia. Então isso nos trazia uma esperança, não deixava a gente cair, se prostrar de vez, né? Até o dia que nós conseguimos chegar até aqui. Vamos lá, né? Vamos conhecer, vamos participar e ver como é que é, tal, né? Aí começamos a vir. E logo em seguida participamos da campanha Portas Abertas. Depois agora encerrando essa campanha aqui de águas que curam, né? Águas que saram. E com a oração do pastor, e aí eu tive o privilégio, né? Essa experiência única que foi passar pelo batismo. O batismo é segundo princípios bíblicos, né? Águas naturais e correntes. Foi uma experiência muito boa, né? Me senti aliviado, né? E me fez muito bem. Mas nesse período, né, a partir do momento que passamos a entrar aqui, participar e permanecer firme na campanha, né, Deus já começou a abençoar. Porque nesse período eu pagava aluguel, né? Uma pessoa me fez uma proposta para comprar a casa dele. Mas uma proposta tão extraordinária que eu e minha esposa nem levou a sério. Você deve estar brincando, né? Aí passou mais ou menos um mês, ele foi lá e bateu no portão onde eu estava morando, pagando aluguel, reafirmando que ele queria fazer o negócio com a gente, né? Mas e os seus filhos, eles aprovam isso? Não, estão todos de acordo. Inclusive eles disseram assim que é para fazer esse negócio com vocês, porque vocês são confiáveis. Posso confiar em vocês, que vocês vão honrar o que a gente combinar. E tem certeza? Tenho. Então vamos fazer o negócio. Aí fizemos o negócio, documentado tudo, e hoje eu estou morando nessa casa, né? Que não é uma casinha, né? É um lado grande, praticamente 2 casas, onde eu moro embaixo e meu filho mora em cima, né? Então só Deus mesmo para conceder uma oportunidade tão extraordinária dessa, né? Outra bênção aqui, para não tomar muito tempo, é que, né, assim que eu aposentei, eu entrei com um processo para revisar minha aposentadoria, porque era para ser especial minha aposentadoria. Agora, no último mês, né, o juiz concedeu a maior parte do período trabalhado como especial, e faltou 12 anos, porque essa empresa que eu trabalhei 12 anos havia sido, não existe mais, fechou. Aí o juiz podia ter batido o martelo e falar, encerrou, né, já está aqui uma boa parte para você, esquece o resto. Não, mas o que o juiz fez? Por esses 12 anos que está aqui em aberto, vou determinar uma perícia de semelhança, ou seja, você vai na última firma que você trabalhou com o perito, vai mostrar tudo que você fazia lá, né? Que você fazia na empresa anterior, que você trabalhou 12 anos. Aí fizemos a perícia, tudo, né? Levantamos os últimos documentos que faltavam, e a última notícia que eu tive é que estava sob apreciação do juiz, né? Então eu creio que Deus não faz a bênção pela metade. Deus, quando faz a bênção, Ele abençoa por completo, né? Então o juiz me pedia essa perícia, ia bater o martelo e encerrar o caso e pronto, né? Ia ter que me dar por satisfeito. Muito bem, meus irmãos, mas aí Deus continua abençoando, que nessa campanha, nas águas que curam, né? Deus me libertou, Deus me curou do alcoolismo, né? Eu bebia mesmo, e não era pouquinho não, era copo cheio, né? Então tem uma resistência ao álcool absurda, como se isso fosse alguma virtude, né? Mas ninguém é de ferro, está levando consequência para dentro da minha casa, destruindo o meu lar, né? Então Deus me libertou, hoje não tenho prazer nenhum nisso, né? Hoje mesmo eu saí do trabalho com fome, direto do trabalho para cá com fome, passei no boteco ali para comer um salgado, não senti desejo nenhum, intenção nenhuma, né? Pela bebida. Então eu quero glorificar o Senhor por isso, né? Deus está restaurando a minha casa, o meu lar já não é o mesmo, né, de antigamente, né? Com a visita do pastor ali, o pastor pode ministrar sobre as nossas vidas ali, e mudou muita coisa, meus irmãos, de lá para cá, né? Então Deus tem nos abençoado, eu quero glorificar o Senhor por isso, e eu creio que o Senhor tem mais bênçãos ainda para ministrar sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, estamos de volta. Você viu quantos testemunhos abençoados? Agora, se Deus está fazendo na vida dessas pessoas, o porquê que Ele não poderá fazer na sua? Creia que Ele pode mudar a sua vida também. Venha para a comunidade da família de Deus. Eu, Bispo Fábio, estou em Valinhos, aí na nossa sede, na Rua das Gardênias, número 105, no Secap. É a Rua do Mercado Aspe. Estamos atrás
do Colégio Cecília Meireles. Eu quero orar por você. Pegue o seu copo com água, uma fotografia, pegue um exame médico, seus currículos. Eu creio que Deus vai visitar você agora. Vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus que tem o domínio e o poder nas suas mãos, magnânimo, eterno, Deus que tudo pode, nós nos colocamos agora diante do seu trono de glória e de majestade, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos agora que o Senhor entre neste lar, em cada casa que assiste esse programa agora, aonde esta emissora estiver chegando, que o Senhor entre também dentro deste lar, trazendo a paz, tirando de dentro desse lar toda a confusão, toda a briga, tirando de dentro deste lar, meu Pai, toda a semente maligna que não foi plantada por Ti, o filho que não quer ouvir mais o pai que não ouve mais os filhos, os cônjuges que não se entendem mais. Há um desajuste, meu Deus, dentro deste lar, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que esse espírito maligno que atormenta esta família caia por terra agora, e que essa pessoa, meu Deus, encontre força, aonde não tem, para vir para a tua casa, para vir no teu santuário da adoração e se entregar ao Senhor verdadeiramente. Que essa pessoa, meu Deus, que está aí agora acamada no leito da enfermidade, possa sentir o teu bálsamo da cura, restaurando a saúde dela, curando ela, levantando ela desse leito, para que ela possa vir para a tua casa, meu Deus, te adorar, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, visita agora esta pessoa oprimida, que luta com a depressão, em pânico, em desespero, querendo tirar a própria vida. No nome do Senhor Jesus, que o espírito da morte não venha ter poder sobre esta mente, mas que ela venha encontrar forças agora para buscar, meu Deus, o Senhor e encontrar essa luz, essa paz, esse renovo que só o Senhor pode oferecer. Tira dela agora toda ansiedade, tira dela todo desespero, tira dela todo medo agora, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Abençoe este copo com água, consagra agora cada molécula, cada partícula desta água, que seja o remédio dos céus na vida dela nesse momento. Meu Deus, consagra agora este currículo, que uma porta de emprego venha a ser aberta na vida dessa pessoa. Abençoe essa fotografia, esses exames médicos, e visita agora os teus filhos, meu Deus, do outro lado, e passa um pouco dessa fé para eles, dessa mesma fé que comungamos, meu Deus, e que o teu manto sagrado possa cobrir cada lar, cada casa, cada vida agora, e que eles possam encontrar em Ti o refrigério, a paz, a saída, que eles possam encontrar em Ti a solução. Nós oramos a Ti agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Beba da sua água com fé. Meu irmão, nós chegamos aqui no final de mais um programa, mas eu aguardo você ali na comunidade da família de Deus.
Eu aguardo você nessa igreja que oferece para você uma mudança, porque oferecemos Jesus Cristo. Eu aguardo você e eu quero te ajudar. Me procure se você precisa de ajuda, eu quero estar à sua disposição. A nossa igreja está aberta, a nossa sede está aberta, segunda, quartas e sextas, das 9 às 4 da tarde. Domingo a igreja está aberta o dia todo para poder te atender, para poder te ouvir, para poder te dar uma direção. Deus te abençoe, fique na paz, nos encontramos na comunidade da família de Deus. Shalom. Você ficou com o programa Frente de Libertação, uma realização da comunidade da família de Deus.